Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu irmão, bom dia, meu amigo, bom dia você que está entrando nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. E não esqueça de ver e ler o versículo 5. Amém? Amado irmão, amada irmã, você que entra em nosso canal, por favor, veja o vídeo todo. E não esqueça de deixar o seu joinha, o seu me gusta, o seu like, de curtir, de comentar, de compartilhar. Faça desse vídeo um canal de bênção para alguém. Mostre a ele a realidade da escatologia, a realidade do que está para acontecer no nosso mundo. Por favor, meu amado irmão, eu te peço, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Amém? O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao versículo 15. Tremendo. Quando todos os homens que foram enganados por Satanás são mortos, Satanás lançado no lago de fogo, Deus chama o juízo final, também conhecido como o grande trono branco. Todas as pessoas que morreram sem Deus, serão ressuscitadas e receberão um corpo de ignomínia para suportar a eternidade sem Deus, em eterno abandono no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e os seus anjos, os seus demônios. O homem vai para lá porque é bobo. Todos que viveram no milênio e não foram contaminados pelas mentiras e os enganos, quando Satanás foi solto por um tempo, estarão também diante do trono branco, na direita do trono, e entrarão para a eternidade com Deus. Veja agora o que diz a palavra. Então, aleluia, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. E irão estes
para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Mateus 25, 46. Com a execução final do nosso inimigo sendo lançado no lago de fogo e enxofre, eu digo Satanás amarrado e lançado no lago de fogo, a morte e o inferno lançado no lago de fogo e enxofre. Então, amados, cumpre a palavra de Deus, a palavra do Pai, que o apóstolo Pedro e o apóstolo João viram e falaram. Pedro diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Continuando. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, e depois os versículos 10 ao 13. Mas você pode ler do 7 ao 13, para ter uma compreensão maior do texto. Agora veja o que João viu e escreveu em Apocalipse. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, como um pergaminho. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse, capítulo 6, versículo 14. Então Deus estabeleceu o juízo final, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que você faz. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aleluia, essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Aqui vemos que todos que não fizeram parte da primeira ressurreição passarão pelo juízo, sem exceção, salvo ou não. Todos vão passar diante do trono branco. Um estará à esquerda e outro estará à direita. E todos os condenados serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Nunca mais, por toda a eternidade, sairão de suas condenações. Porém, aqueles que não cederam aos enganos do diabo serão chamados bendito do meu Pai, benditos do Pai, e entrarão no gozo eterno, na presença do Deus vivo, e reinarão para todo sempre ao lado do Senhor. Sabemos que até mesmo no céu se encontrou a contaminação do pecado, e foi destronado Satanás e todos os seres celestiais que rebelaram, e todos foram para sempre lançados na prisão eterna, chamado lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando isto tudo acontecer, então o Pai fará um novo céu e uma nova terra. E aí o apóstolo viu: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Aleluia. João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, endereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 3. Que maravilha! Aos desobedientes, aos filhos da desobediência, aos rebeldes, aqueles que não querem escutar a voz de Deus, aqueles que mesmo dentro da igreja tapa os ouvidos para não ouvir a palavra, para não ouvir a mensagem de salvação, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que estão em busca de riqueza, de grandeza, de poder, esquecendo que existe uma cruz e que por essa cruz tem que se passar o arrependimento sincero, a verdade, um coração sincero, um coração abençoado, aleluia, crendo na verdade, crendo no eterno, crendo no Deus da vida, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus te abençoe. Amanhã estaremos falando sobre o novo céu e a nova terra, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua família e não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like, o seu joinha, o seu me gusta, de comentar e de compartilhar. Deus abençoe a sua vida e a sua família.